Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Bom, a gente vai falar agora de medida de segmento. Bom, antes da gente falar um pouquinho de medida de segmento, cabe a gente compreender um pouco o que é o processo de medida. Quando a gente fala em medir alguma coisa, a gente está tomando como referência, ou a gente está pensando numa ideia que envolve várias questões. Bom, vamos pensar. Eu quero medir o comprimento, por exemplo, de uma mesa. Estou aqui numa mesa, quero medir o comprimento dessa mesa. O que está envolvido por trás desse processo? Bom, primeiro, a primeira coisa que é importante da gente saber é que está envolvido uma grandeza. Eu quero medir o comprimento. Eu poderia querer medir o peso ou a massa, né? Ou a altura, ou a densidade, ou seja o que for. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que quando a gente está fazendo uma medida, a gente precisa ficar atento que existe diretamente vinculado uma grandeza. Nesse caso, comprimento, e é o nosso caso também. A gente quer medir comprimento de segmento. Né? A segunda questão que a gente precisa tomar como referência, minha cachorrinha, é que eu preciso, para poder medir a mesa, qualquer mesa, né? Para poder medir a mesa, eu preciso tomar uma unidade de referência. Então, eu vou criar uma unidade de referência. Essa unidade de referência pode ser, por exemplo, um lápis. E aí eu vou medir aqui. 1, 2, 3. Quantos lápis medem essa mesa? Né? Bom, a terceira coisa, então, que está associada à medida é o instrumento de medida. É óbvio que se eu vou usar como unidade de medida o lápis, eu posso usar o próprio lápis como instrumento de medida. Vou dar um exemplo aqui. Vou levantar o meu teclado. Aqui meu teclado. E eu quero medir meu teclado em lápis. Então eu vou colocar aqui, ó, no cantinho, um lápis. Marca aqui, 2 lápis e mais um pedacinho. Né? Então, grandeza, unidade, instrumento. E agora eu acabei de falar o quarto elemento importante no processo de medida, que é o número. Então, quando eu medi aqui o meu teclado, deu 2 lápis e meio, ou alguma coisa assim. Então, essa ideia, ou esses 4 elementos, eles são importantíssimos quando eu estou falando de medida, em qualquer tipo de medida. Pode ser, como eu disse, que às vezes a unidade se confunde com o próprio instrumento. No meu caso foi o que aconteceu. Eu tomei como unidade o meu lápis e eu usei o próprio lápis para poder fazer a medida, certo? Então, vamos pensar então no que a gente está querendo, que é medir os nossos segmentos. Bom, a gente quer medir o comprimento dos segmentos. Então, a gente já tem a nossa grandeza, que é comprimento. Né? A próxima etapa é a gente definir qual é a nossa unidade de referência. Depois escolher o instrumento e aí sim chegar então a um número. Bom, vamos ver então como que ficaria isso. E aí nós vamos novamente usar como referência o GeoGebra. Tá bom? Então eu vou desenhar aqui um segmento AB qualquer, certo? E eu quero medir esse segmento AB, e aí então vem logo aquela pergunta, né? Eu quero medir o comprimento, já sei qual é a minha unidade de medida. Vamos fazer o seguinte,
eu vou construir um segmento CD aqui, qualquer. E eu vou medir, vou tomar como unidade, e aí vou fazer o seguinte, vou até chamar esse meu segmento de U. Vou esconder aqui os pontos de referência. Então, eu tenho ali um segmento U, que é a minha unidade. Eu quero saber o seguinte, tomando esse segmento como unidade, qual é a medida do segmento AB? Né? Bom, a gente já usou algumas ferramentas do GeoGebra, e aí, então, dada a nossa grandeza, comprimento, a nossa unidade, o segmento U, eu vou escolher um instrumento. E aqui, nesse caso, eu vou escolher o instrumento compasso. Então, eu vou usar o compasso para poder medir o meu segmento. Vamos lá, então. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou pegar no meu compasso. Então, o segmento U. Então, essa é uma circunferência de raio U. E aí, então, eu vou colocar aqui, ó, no ponto A. Então, aqui até aqui, eu tenho um U. E vou continuar o meu processo. Pego de novo o segmento U e aí coloco, então, nessa interseção. Então, o AE mede 1U. Daqui até aqui, 2U. E vou fazendo esse processo, então, até eu conseguir medir o meu segmento. 3U, 4U, opa, aqui deu errado, vou fazer de novo. 5U, 6U, quase 7U. Né? E aí a gente pode pensar, então, em uma representação numérica, e aí não sei como que a gente faria, né? Vamos dar aumentar o zoom aqui para a gente visualizar. Então, eu posso, por exemplo, numa próxima etapa, dada a precisão que eu quero, né? Posso, por exemplo, vir aqui e dividir o segmento 1 em 10 partes, por exemplo, e determinar quantas partes estão aqui. Né? E aí então eu vou encontrando uma medida mais precisa. Vamos fazer isso. Vamos pegar o segmento U aqui. Eu vou só voltar aqui no ponto CD, que eu vou precisar deles, né, para poder fazer divisão, e vou fazer aquela divisão do jeito que a gente já fazia, né? Vou dividir então em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. E aí vou fazer então vamos lá, vamos só conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Vou traçar então a minha reta do último ponto até a extremidade e vou fazer agora a paralela dessa reta passando pelo próximo ponto. Tá bem confuso o meu desenho. Vou então apagar, esconder algumas coisas aqui, né? Vou esconder essas circunferências para facilitar para a gente. Desculpa minha cachorra, gente, ela tá louca lá. E aí, então, essa partezinha vou marcar um ponto aqui. Esse pedacinho é o pedacinho que é o segmento CD, ou a minha unidade de referência, dividido por 10. Né? Então, é 1/10 da minha unidade. Então, eu vou agora vir com o compasso e vou pegar esse pedacinho. Ó. Peguei o pedacinho.
Vai ficar um pouco complicado aqui por causa da posição do desenho. Deixa eu tentar aqui. Aqui, acho que aqui vai dar. Então vamos lá. Vou vir com o compasso, vou pegar esse pedacinho, que é 1/10, e vou então ver quantos décimos tem aqui. 1/10. 2/10. 3/10. Estou achando que está muito pequeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já vi o erro aqui, estão vendo? O que eu fiz? Eu fiz aqui passando pelo S. Vamos apagar isso aqui e vamos fazer novamente a paralela aqui, passando pelo T. E aí meu segmento lá ficou bem pequenininho, tá vendo? Ó? Vamos então marcar aqui. Dar um zoom aqui, vamos marcar esse ponto. E aí, então, eu vou capturar esse segmento aqui. Foi isso. Eu estava pegando, na verdade, cada pedacinho não era 1/10, eram 2/10, né? Às vezes o GeoGebra faz algumas coisas que eu não queria fazer, né? Vocês já perceberam. Então vamos lá de novo. Vou pegar aqui o segmento, compasso, vou marcar do V até o D e vou trazer para cá. Para não ficar pegando toda vez lá, porque vai ficar bem complicado, eu vou fazer o seguinte, eu sei que isso aqui é 1/10, então eu vou fazendo circunferências aqui, ó. Daqui para cá, 2/10, 3/10, 4/10, 5. Opa, esse não deu certo. 6, 7, 8, 9. Um pouquinho maior que 9/10. Vamos ver quanto aqui, só para a gente ter uma ideia. Dá para ter uma ideia, né? Então, se eu estou pensando numa precisão, está mais perto de 9/10, então eu poderia dizer que a medida do meu segmento, bem confuso aqui, né? Vamos dar uma diminuída aqui nessas coisas. Hoje, minha cachorrinha está bem oriçada. Maggie. Então, o comprimento do segmento AB, a gente pode dizer então que é 1, 2, 3, 4, 5, 6,9 U, né? Então, é óbvio que se eu preciso de uma precisão maior, eu vou dividindo, redividindo e assim por diante, mas esse processo aqui para a gente vai ficando um tanto quanto complicado, né? E aí a gente não vai continuar fazendo, até porque não é esse o nosso objetivo, tá bom? Então, nesse caso, relembrando, eu preciso de uma grandeza, no caso a gente está medindo comprimento, eu preciso de uma unidade de referência, no caso a unidade de referência é meu segmento U, ou segmento CD, e eu preciso de instrumento. No nosso caso, a gente usou o compasso como instrumento de medida. Tá bom? Então é isso. Um abraço a todos. A gente volta no próximo vídeo.